Até ontem, eu confesso que estava numa tremenda dúvida o que eu traria para vocês. E procurei me colocar no lugar de quem está aí. E tinha dois temas que eu acho fundamentais e que para mim foi sempre uma grande necessidade conhecer e saber. Mas diante da minha dúvida, eu até pedi muito ao alto que me tirasse o impasse. E ontem de manhã a resposta veio de qual tema eu deveria trazer. E que bom que foi esse tema, porque ele me toca imensamente, me preocupa, me sensibiliza. E eu sempre estou aqui, uma vez ou outra, falando para vocês, repetindo inclusive a mesma frase e citando o livro Na Hora do Adeus. E por que para mim é muito importante falar na hora do adeus? Vamos fazer uma viagenzinha no tempo. Em 1998, eu fiz uma viagem com minha mãe, minha filha, meu marido, minha irmã, e fomos numa excursão para Natal, Rio Grande do Norte. Chegando lá, eu vivi um episódio inesperado. O que poderia ser uma viagem de lazer muito agradável, muito confortável, no início até foi, mas o final dela eu tive que ficar com minha mãe, eu na porta de uma UTI e minha mãe na UTI, e a excursão voltou e eu tive que ficar lá com ela. Foi um grande susto, foi um momento difícil, muito difícil. Até porque eu estava numa cidade estranha, liguei imediatamente para os meus irmãos, um deles estava em Caruaru, acho, ou na Bahia, mas tirou direto na estrada para ir se encontrar conosco, no Rio Grande do Norte. E quando lá eu estive, quando a minha amiga foi se despedir de mim, voltando com a excursão, ela olhou para mim e disse: Eva, se prepare. Se prepare para a partida de sua mãe, porque uma hora isso vai chegar. E como todos nós sabemos que aqui quem veio um dia vai voltar. Todos que nasceram voltarão. Mas lidar com a perda, lidar com a saudade, lidar com a despedida, não é fácil, nem para espíritas. E aí muitas vezes podemos ver espíritas dizerem: isso é um absurdo, não se deve chorar em velório, não se deve chorar diante da perda de um ente querido. Isso é apego. Ame, mas sem apego. Eu ainda não aprendi. Eu ainda não aprendi a amar sem ter saudade. Eu ainda não aprendi a amar e ver quem eu amo indo embora sem chorar. E foi baseado nesse chamado da minha amiga que eu disse: um dos momentos que eu mais temo na minha vida é um dia ter que enfrentar a partida de minha mãe. Eu temo não suportar o momento de um velório. Eu temo, apesar do conhecimento da doutrina, enlouquecer de tanta dor. E para suportar esse momento, aonde eu fui buscar força, apoio, na doutrina espírita. Exatamente na doutrina espírita. Lendo avidamente, devorava livros cada vez mais. Não perdia uma palestra. Mergulhei a fundo na doutrina. Cada vez mais. E cada vez mais que adquiria conhecimento de que a morte não existe, de que a vida continua, aquilo ia me encorajando, me dando suporte e maturidade para enfrentar os momentos que, mais adiante, eu teria que vivê-los. E esse dia chegou.
o dia que nós começamos mais enfaticamente nos preparar para o momento da despedida. Foram 3 anos mais intensos de luta com a doença dela, 3 anos de provas e 2 meses intensos dentro de uma UTI. E ali eu comecei a viver o velório, o desenlace, me preparar para a hora do adeus. E aí vinha todos os questionamentos que muitos se fazem e nem se permitem ter, porque muitos dizem, eu como espírita não posso pensar assim, eu como espírita não posso sentir isso. E muitas vezes engole sentimentos e dores para não demonstrar que está traindo uma filosofia ou uma convicção, ou não ser visto pelos amigos da casa como fraco e de pouca fé. Mas caiu em minhas mãos, emprestado por uma grande amiga, esse livro, Na Hora do Adeus. E eu li bem antes da partida dela. E isso me favoreceu me preparar e prepará-la. E aí um dia ela olha para mim e diz, quando eu digo, mãe, acredite, a vida continua. Eu acredito. Eu só tenho medo de dar adeus. Eu só tenho medo de me despedir de quem eu amo. Mas, nesse momento, eu já me sentia bem fortificada. O que não quer dizer que a gente não sofra, mas sofre com compreensão, com paciência e com resignação. E aí esse livro me cai nas mãos e eu pensei, meu Deus, que tesouro. De uma forma tão simples, tão alegre até, tão poética e brincalhona de se falar de um tema tão pesado. E aí eu pensei, um dia eu farei essa palestra. Um dia eu levarei para as pessoas essa experiência. E quantas pessoas eu já presenteei com esse livro. E recomendo a inúmeras que me fala da dor da partida. Então, que livro é esse? Quem escreve? Luiz Sérgio. E quem é Luiz Sérgio? Estudante de engenharia elétrica na Universidade Nacional de Brasília. Tinha 23 anos, quando, em acidente de automóvel, desencarnou. Passados cerca de 3 anos, Luiz Sérgio começa a comunicar-se psicograficamente. Muitas mensagens e informações sobre a vida espiritual foram transmitidas por este espírito e agrupadas em livros. Hoje, participa de importantes trabalhos no plano espiritual, grande parte sendo referente a resgate de espíritos em sofrimento. Luiz Sérgio desencarna nasceu em 17 de 11 de 1949 e desencarnou no dia 12 de 2 de 1973. Aos 23 anos. Foi ajudar os amigos no Fusquinha a revezar na direção. E nessa hora estava dormindo quando o seu colega, que vinha no volante, se desequilibrou, sofreu um acidente e ficou deficiente, e ele desencarnou. Os 2 que estavam no banco de trás não sofreram nada. E aí Luiz Sérgio hoje faz um trabalho belíssimo no plano espiritual. Um trabalho com jovens drogados, viciados tanto no álcool como nas drogas do crack, cocaína e etc. Jovens prostituídas, jovens suicidas, pais desesperados, pais que vivem precocemente, aos nossos olhos, o momento do adeus. E ele, como jovem, que partiu também
e sentia essa necessidade de acalmar, até porque sabe o quanto que seus pais sofreram com a sua partida. E aí, a pedido de algumas pessoas, chegam para Luiz Sérgio e dizem: Luiz Sérgio, você que anda tanto por aí, que tem essas vivências, que já assistiu tantas coisas, por que você não pensa em fazer um livro que acalme o coração de quem já passou ou terá que passar pelo momento da despedida, pela hora do adeus? E aí Luiz Sérgio pede aos seus orientadores espirituais permissão para fazer essa pesquisa e escrever esse livro. E aí um dos seus mentores o apresenta a Henrico, um jardineiro no plano espiritual, um verdadeiro jardineiro, e que por sinal tinha sido jardineiro na Terra, de uma evolução espiritual brilhante. E Henrico se encarrega de fazer essa parceria com Luiz Sérgio. E vem de velório em velório, visitando casas, visitando famílias que estavam vivendo as proximidades da hora da partida. Uns já com conhecimento e maturidade para viver o momento da despedida. Outros completamente desinformados, leigos, despreparados para viver essa situação. E aí começam esse trabalho belíssimo de colher informações, conhecimentos de como seriam as várias formas de morrer ou desencarnar. De pessoas religiosas, não religiosas, jovens, crianças, idosos, materialistas ou espiritualistas. Mas que todos teriam que passar pelo momento da despedida. E aí esse livro, fazer uma síntese dele, em todas as suas obras, Luiz Sérgio tenta nos ajudar, velando por nosso adiantamento. Ele ensina-nos na hora do adeus, a não temer o desencarne. É muito bom saber que espíritos treinados para o socorro de recém-desencarnados imediatamente se apresentam, acompanhando-os desde o processo de desprendimento até sua total libertação do plano físico. E essa assistência estende-se a todos, evoluídos ou não, do mais virtuoso ao mais imperfeito, mostrando que realmente ninguém está sozinho. E aí, falamos ainda há pouco de morte e de desencarne. Tem diferença isso? Qual a diferença entre morte e desencarne? Vocês já pensaram sobre esse tema? Já refletiram sobre ele? Vamos ver. A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, cedo ou tarde. Podem ser animais, vegetais, humanos, mas existe a morte biológica. O desencarne acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos, enraizados, molécula a molécula do corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Então nós podemos morrer e ainda não termos completado de fato o processo do desencarne, do desenlace. Como podemos ainda estar com o corpo vivo, batendo o coração, mas já ter se iniciado o processo do desenlace. E felizes daqueles que têm oportunidade de se preparar para o momento da passagem.
Aos olhos de muitos, pode ser uma tragédia, pode ser uma tristeza. Ao vermos um ente querido em uma cama de UTI ou num quarto de apartamento, de hospital, olhamos vendo aquele processo do indo embora, do definhar, e muitos olham e se perguntam: isso é vida? Isso é situação? Por que isso? Por que Deus permite isso? Teria necessidade de viver um processo desse? Sim, muitos sim. Outros vão viver uma morte repentina, instantânea. Outros não. Vai conforme sua necessidade. Nada é por um acaso. Então, digo a vocês, quem viveu o que está vivendo, ou se um dia vier a viver, esse processo de acompanhar o morrer lento, o ir se desligando lento, aproveitem imensamente cada minuto e cada instante. Esse é um momento de ouro, é um momento de lapidação, é um momento de resgate, de crescimento, de esclarecimento. E aí, eu até gostava de fazer uma comparação quando algumas pessoas olhavam assim e se questionavam daquele processo que vivi com minha mãe e com outras pessoas que acompanhei. E eu dizia, às vezes, arrancar um dente firme, forte, sadio, sem anestesia, bruscamente, da boca de alguém, dói muito e sangra, podendo provocar uma grande hemorragia. Mas, quando o dentinho vai ficando mole, aos poucos, perdendo as raízes, soltando de pouquinho, um dia, com um simples sopro, ou até bebendo água, o dentinho cai. Cai sem sangrar. Cai sem nem mais deixar dor. No máximo uma fisgadinha. Assim, muitas vezes, é o desencarne. Muitos precisam, pelo seu apego, pela sua necessidade, de viver esse processo lento, gradativo, aparentemente doloroso, mas necessário. É um processo de expurgo, drenando através do corpo físico as mazelas da alma. E quando daqui saem curados muitas vezes, ou grande parte de suas feridas da alma cicatrizadas. Porque o corpo físico viabiliza passar para ele as feridas que trazemos de longos passados e do passado dessa própria existência, da infância, da adolescência, da juventude. Drenamos as mágoas, os ressentimentos e quantos sentimentos que ficaram acumulados. E o corpo termina expressando toda essa dor. E pode, após isso, fazer a passagem para o plano espiritual, mais leve, mais consciente e mais amadurecido. Então, no Livro dos Espíritos tem a questão 155. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Será que essa passagem é assim, instantânea? Uma hora estou vivíssima, outra hora estou completamente morta, uma hora estou completamente encarnada e outra desencarnada? Não. É um processo. Assim como é o processo do renascer. Quando renascemos, levamos 9 meses nos preparando para voltar. Quando nascemos, o bebê vive longos tempos
em sono mais do que acordado, e aos poucos é que vai ficando esperto. Assim também é no momento da volta. No Livro dos Espíritos ele diz: não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo e que se restitua subitamente à liberdade. Queríamos que fosse assim. Queríamos que no momento da morte, do óbito ou do desencarne, automaticamente voássemos rumo à liberdade, ao infinito, ao céu tão prometido. Queríamos, mas nem todos nós que nesse planeta estamos nesse grau de evolução que viveremos tal qual às vezes sonhamos. Então, muitas vezes, esse processo é mais lento, é gradativo. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. É um processo, como se diz, de desligamento. É um processo que cada um vai viver a sua história. Não existe desencarne ou morte igual para todos. Cada um vai viver diante da sua evolução espiritual, da sua maturidade psíquica, do seu preparo, do seu desapego, de tudo como foi uma história de vida. Quando eu desencarnar, não vai ser igual quando Sérgio desencarnar, nem quando Érica desencarnar. Da mesma forma que cada nascimento tem sua individualidade. Aqui podemos ver nessa imagem um senhor em processo de desencarne, em processo de desligamento, que já poderia ter ido a óbito ou não, mas o óbito não finaliza o processo de desligamento. Temos ele na cama, já acolhido por uma senhora, onde ela o tem no colo, os mentores espirituais já dando assistência, que nós temos os técnicos do momento da partida, os técnicos socorristas ou os técnicos da hora da morte, enfim, cada um chama de um jeito, mas ninguém desencarna sozinho. Somos amparados e acolhidos. Uns não aceitam o amparo e o acolhimento, mas mesmo assim a assistência está presente. O que vai fazer depois está dentro do livre-arbítrio de cada um, mas a assistência é para todos. O momento do velório. O que podemos dizer desse momento do velório? Momento tão difícil, angustiante, para tantos. Muitos tanto medo têm desse momento que dizem, eu não vou. Vou nada? Olha, eu não acho necessário. Não é preciso. Eu quero guardar do meu pai ou da minha mãe ou do meu irmão a imagem dele vivo. Eu não vou ao velório. O que eu tinha de viver, já vivi. Vocês, se quiserem, podem ir, mas aqui eu vou ficar. É um direito que a pessoa tem. Mas, será que a presença dele poderia ser importante eu fazer diferença ou não no momento do velório? Como vivemos em nossa cultura o velório? O que se passa em um velório? Ele é igual para todos? Qual sua finalidade e importância para o plano físico e espiritual? Será que não tem explicação para nada disso? É tudo muito simples? Apenas é um corpo inerte, frio, gelado, que não tem mais vida? E fim? E aí, o que preocupa a Luiz Sérgio e a todos que trabalharam com ele e que me chamou a atenção por muito tempo
é como vivemos os velórios. Os velórios não podem ser banalizados. Eles não são um simples encontro social. Eles não podem ser um momento festivo. Poxa, não, mas tem que ser uma festa, porque a vida não continua, o espírito não acredita nisso, então tem que ser vivido assim, como a festa. Depende o que seja a festa. Depende que tipo de festa. Festa da alma ou festa do corpo? Festa mundana ou uma festa espiritual? Esse é um momento que o nosso ente querido ainda precisa de nós. Nós, que aqui ainda estamos, podemos fazer grande diferença no processo do velório. Porque quando lá estamos, a tarefa não foi concluída. E esse velório vai ser igual para todos? Todos têm o mesmo tipo? Com certeza que não, né? E a finalidade do velório? A finalidade, ela existe tanto para a família se preparar, para começar o seu luto, que é um processo psíquico e que demora. O luto, ele leva em média 1 ano. Para a espiritualidade, é um momento fundamental, é um momento importante, onde ele vai contar com a nossa participação, com o que estamos emanando de pensamentos e sentimentos e vibrações, para que aquele que ainda tem laços fluídicos ligando o perispírito ao corpo físico possa fazer o seu desenlace, que seja desatado os últimos fios que unem o perispírito ao corpo físico. E nesse momento, a nossa conduta diante de um velório fará toda uma diferença. No livro de Luiz Sérgio, ele vai citar vários momentos de velório. E o quanto que a espiritualidade precisou das orações e das preces. O quanto que a espiritualidade precisou que alguém ali elevasse o pensamento a Jesus e vibrasse. Porque nessa hora dele sai excelentes vibrações que facilita o trabalho da equipe. Que conduta a família e os amigos devem tomar neste momento? Muitas vezes fazem do velório e do cemitério uma esquina onde se conversa fiado, discutindo política, negócios, futebol, quando não, coisas piores, como a vida do que morreu, as traições que ele pode ter cometido, os erros, o quanto que ele foi malandro. Menino, isso aí não era peça boa não, olha, ele se aprontou tanto, não tem nem ideia. Menino, ele deve agora estar queimando nos quintos dos infernos. E assim vai, menino, isso foi tão ruim para a mulher, eu vejo a hora chegar umas amantes aqui. E assim são comentários horríveis que se faz. Ou, no momento do velório, as pessoas desfilam um verdadeiro rosário de desastres, tragédias, mortes, perdas, doenças. E é assim, é uma competição de quem mais conta uma história cavernosa. Mais do que nunca, o espírito precisa de vibrações de harmonia que só se formam através da prece sincera e de ondas mentais positivas. E o desencarne se dá igualmente nos casos de mortes coletivas? Com certeza não. A morte, vamos supor, quem estava dentro desse prédio, todos podem ter morrido carbonizados. É verdade. O mesmo tipo de morte, todos afogados, todos de uma queda de avião. A morte, o óbito, o fim do corpo físico, sim, pode ter sido igual. Mas o desencarne, não. O desencarne é particularidade, é individual, é a história de cada um. E tudo vai depender do grau de evolução
de maturidade, de espiritualidade, de evangelização, de desprendimento ou de materialismo que a pessoa possa ter. Muitos desencarnam num acidente, vamos supor, de um prédio que desaba ou de um avião que cai. Uns, nesse momento, estão adormecidos, são resgatados, conduzidos para hospitais no plano espiritual, vão viver um momento de sono, depois despertam, vão tendo a consciência do que viveu e se readaptando. Outros ainda ficam presos ao local durante anos, décadas, por não aceitar que desencarnaram, por não conseguir enfrentar esse processo e vivem uma negação. Outros até podem ajudar, auxiliar no socorro. E outros nem conseguem enxergar aquele que estava ao seu lado no momento do acidente. Porque o estado vibracional de um e de outro é completamente diferente. Assim como às vezes no cemitério. As equipes socorristas, os mensageiros de Jesus estão lá para socorrer, amparar, auxiliar. Muitos não enxergam, não ouvem, porque ainda não conseguiram se abrir para a chegada da luz, devido à sua vibração, o seu estado ainda psíquico e espiritual endurecido. E o desencarne dos materialistas. Estes, ainda escravos de paixões, ficam presos por muito tempo, enquanto os instintos animalizados, de que ainda é portador, não seja reduzido a níveis compatíveis ao seu desligamento. Quantos materialistas que, mesmo já tendo feito essa passagem, já tenha ido a óbito, a equipe socorrista já tenha desligado os últimos fios, mas querem permanecer vivendo como encarnados, sentando na mesa para almoçar com a família, deitando na cama com a esposa ou com o marido, circulando pelo meio da casa, impedindo que seja vendido seu carro, seu terreno, sua casa, querendo controlar seus bens, seu dinheiro, sua conta bancária, e não se conformam que partiram, sentindo fome e sede, sentindo frio e calor. São sensações psíquicas, não físicas, mas psíquicas. E após o óbito, o que deve ser feito? O sepultamento ou a cremação? E esse é um questionamento, até fizemos já uma palestra só sobre cremação ou sepultamento. Uns pedem imediatamente, olhe, quando eu for, eu quero ser cremado. Nem pense em me enterrar. Deus me livre. Quando eu penso que eu estarei ali, dentro de um buraco, enterrado, com 7 palmos acima de mim, meu Deus, eu vou me sentir sufocado. Vai mesmo. Com esse pensamento de que vai estar ali, vai sentir tudo. Como também vai sentir as sensações das labaredas. O que importa não é cremação ou sepultamento. O que importa é o desligamento espiritual, psíquico, emocional, a aceitação. Quem aceita bem o momento da passagem, quem aceita ser socorrido e assistido e conduzido, tão pouco importa o que vai ser feito do seu corpo físico, seja ele sepultado ou cremado. O que importa é o que vai ser de mim a partir daí. E quem sou eu? Esse braço? Esse corpo? Não, com certeza não. Aqui é minha morada. Aqui estou nessa casa emprestada. Aqui estou nesse presente feito, elaborado, projetado pela espiritualidade que se encarrega disso, com a permissão do nosso Pai Maior. Mas isto aqui não sou eu. Então, o que vai ser do meu corpo físico após minha morte não me cabe. Me cabe sim o que faço eu com o meu corpo físico quando aqui estou viva. Muitos se preocupam no que vai fazer. Se vai permitir a cremação ou sepultamento. Qual vai ser o destino do seu corpo? Mas enquanto estão encarnados,
poucos se preocupam de tomar conta adequadamente dessa morada, desse veículo, dessa casa que nos foi emprestada. Então, troquemos a preocupação. Não o que vai ser do meu corpo após o óbito, mas que faço eu do meu corpo quando aqui estou, para agradecer ao meu Criador a oportunidade de reencarnar. Então, na nossa cultura, a cremação é feita de uma forma, eu digo assim, chocante. Se recomenda que se dê pelo menos 72 horas. Aqui não se dá nem 24 horas. Quando a equipe socorrista ainda está fazendo seus últimos desligamentos do corpo físico e o perispiritual. E há uma pressa gigantesca em cremar. Ontem de manhã, quando eu ainda estava para decidir qual tema eu traria, chega a notícia que uma tia tinha desencarnado. E a filha me diz: estou aqui no crematório, depois eu falo com você. Estou aqui resolvendo a hora que vai haver a cremação. Eu fiz, pelo amor de Deus, de que horas vai ser isso? Ela fez hoje de 5 horas, mas se ela morreu agora de manhã, já vai ser cremada de 5 horas? Sim, foi a hora que o crematório deu para a gente fazer. Eu fiz, converse com eles. Tenha tempo de fazer preces. Tenha tempo de cantar, de conversar, de fazer boas leituras, de vibrar ao lado desse corpo que abrigou o espírito de tua mãe. Mas, infelizmente, a cremação foi realizada ontem, sim, no fim do dia. Espero que a espiritualidade tenha dado aquele verdadeiro, como é, nó em pingo d'água, que tenha conseguido, num brevíssimo tempo, fazer o desligamento, para que a pessoa não tenha vivido, não no corpo físico, que esse não tem mais sensação, mas psiquicamente sentido as sensações da cremação. Então, o sepultamento, ele favorece mais tempo para haver o desligamento. Até porque, uma vez sendo sepultado, o corpo ainda está lá com suas energias, com ligações, e a espiritualidade continua o seu trabalho. O que a família deve fazer com os pertences de quem partiu e qual o tempo que é aconselhado para se desfazer deles? Tem gente que ao voltar para casa de um velório, desmancha tudo, dar tudo. Não quero mais ver nada, não quero lembranças. Vamos se desfazer de tudo. E no mesmo dia, no dia seguinte, dão todas as roupas, todos os pertences, os livros, os objetos, os brincos, as pulseiras, as coleções. E outros guardam eternamente. Com quartos arrumados, como se o seu ente querido a qualquer hora fosse voltar da escola, do trabalho, da rua. E lá ficam conservando o chinelinho no mesmo canto, os enfeites, a decoração, a cama forrada, o guarda-roupa pronto, os sapatos bem arrumados. Nem tanto, nem gregos, nem troianos. Gente, quem desencarna, ou melhor, quem morre, leva tempo para desencarnar psiquicamente, leva tempo para aceitar, leva tempo para se readaptar no plano espiritual. Nós não somos seres tão evoluídos que saímos daqui como borboletas felizes, batendo asa igual a passarinho e já com consciência e olhando para trás. Ei, turma, vamos embora, tchau, vocês que ficam aí, passe bem. Não é assim. Há um processo. Quando vamos comparar, a gente está aqui, estamos morando em uma casa já há alguns anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos. Quando nós nos mudamos dessa casa, mesmo que ela não seja uma mansão linda e maravilhosa, nós temos hábitos, costumes. E querendo ou não querendo, tem apego. Os demais espíritas não é para ter apego, ninguém é para ter apego. É, diz, né? Mas quem não tem? Eu tenho. Eu tenho apego. Eu não posso dizer a vocês que eu sou completamente despreendida. Eu tenho apegos. Eu ainda amo com apegos.
Então não vai ser a morte que vai me dar o que na vida eu não conquistei. Não vai ser a minha morte que vai me fazer desprendida. Então, respeitemos quem partiu. Dê um tempo, como no ditado popular se diz assim, deixa esfriar o morto. O morto nem esfriou e já estão sentando na cadeira dele. Dá um tempo. Dá um tempo para viver o luto. Dá um tempo para esfriar, para acalmar. Dá um tempo para ele aprender e se situar e aprender também a dizer adeus. E a recomendação é feita que espere pelo menos uns 6 meses. Uns fazem antes, uns fazem depois. Mas 6 meses seria um bom tempo para ir começando a dar. Por isso que muitas vezes essa pressa em dar atrai muitas vezes esse ente querido que se foi. E ele sofre imensamente com isso. Ele se sente muitas vezes amputado, perdendo pedaços. Vamos respeitar o tempo de cada um. E mais uma vez digo, muitas vezes a pressa em dar é o medo de sentir saudade. Mas a saudade existe para todos aqueles que amam. E aí se pergunta, espírita pode chorar? E por que não? Se pode pedir a uma mãe, a um pai, a um filho, que não derrame uma lágrima pelaquele que partiu, é o mesmo que pedir a uma flor que ela não tenha cheiro. É frear um sentimento. O chorar, o derramar lágrimas, não é afronta nem veneno para ninguém que partiu. Agora, o tipo de lágrima, aí sim, a lágrima da revolta, da inconformação, da blasfêmia, do condenar a Deus, do reclamar de Deus, da injustiça, do chamar, do clamar, do puxar esse ente querido para perto de si, como muito me leve também com você, eu não vivo nessa vida sem você, eu quero morrer também. Quantos que caem em cima do corpo inerte, se agarram, se abraçam, porque você foi e não me levou, eu quero ir junto. Esse choro, esse escândalo é nocivo, é prejudicial. Mas o choro da saudade de quem ama não vai fazer mal a ninguém, porque ele também chora de saudade. E triste seria se nós olhássemos para trás e ao invés de ver nossos entes queridos ainda com os olhos lacrimejando e sentindo saudade de nós, os vissem pinotando de felicidade e festejando até que a gente já saiu desse terreninho aqui. É triste. É triste. Então, tenhamos respeito por aqueles que partiram. E aí, diante de tudo isso, que conclusão podemos tirar? Muitas e muitas outras coisas poderíamos aqui falar. Quem despertou a curiosidade para conhecer mais, vão lá no Livro dos Espíritos, vão no livro Na Hora do Adeus. Tem um livro fantástico do nosso mestre que desencarnou há pouco, o professor Valdo Lima do Vale, Morrer e Depois, que tem à disposição de qualquer um, pode acionar pela internet, pode colocar o livro Morrer e Depois, de professor Valdo Lima do Vale, e pode ler ele pela internet, porque ele não é mais editado. Então, que conclusão podemos tirar depois de tudo isso? E como conclusão, eu deixo para vocês, antes, um vídeo que eu peço que todos assistam. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará:
já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente.